Bom dia! Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 16 de abril. Eu te agradeço imensamente pela companhia. Eu sou a repórter Etel Corrêa, hoje substituindo o Ricardo Carlini. E vamos ficar juntos aqui a partir de agora, 7 horas da manhã. E olha que o Cidadão Éder confirma. Cidadão, quantas horas no nosso relógio oficial? Oh, muito bom dia, Etel. No nosso relógio, 7 horas. 7 horas da madruga. Tá na hora de acordar e muito bom dia para você, Etel, para os colegas de bancada, para os colegas dessa emissora, para as amadas telespectadoras, queridos telespectadores que, olha, acordaram mais cedo para assistir o TV Verdade e que tem uma semana abençoada, uma segunda-feira maravilhosa. Hoje é o dia de comemorar o final de semana e, ó, que Deus abençoe a semana de todos vocês. Pois é, cidadão. E o fim de semana seu foi bom, foi tranquilo? Graças ao bom Deus, Etel, graças ao bom Deus. O pessoal ainda vai ver, nós tivemos encontros maravilhosos esse final de semana, trouxemos a história de volta aqui para Lagoa dos Ingleses, mais de 400 carros antigos envolvidos, livros, objetos, adornos, eu adoro antiguidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tinha algum ladrão de carro por lá, algum menor, infrator, alguma coisa, alguém... Tinha ou estava tranquilo? Estava tranquilo, lá estava tranquilo, tinha muita polícia, tinha muita segurança, lá é um condomínio fechado, né? Então, cidadão, a gente hoje vai falar de um assunto muito sério. Eu quero te perguntar se você já foi assaltado ou foi vítima de alguma violência envolvendo um menor ou sabe de alguma história. Mas não preciso contar agora, não. Só me diz se já foi. Não. Não foi? Não e sim. Tá Eu certo. não fui, mas já tenho conhecimento. Tá certo. Então, daqui a pouquinho, o cidadão vai dar mais detalhes sobre isso, porque eu quero cumprimentar também a nossa querida Amanda Barros, modelos plus size. Bom dia, Amanda. Bom dia, Etel. Boa segunda para vocês. Bom dia, pessoal da bancada. Bom dia. Um prazer estar aqui começando a semana com vocês, Etel. Amanda, você já foi vítima de alguma violência envolvendo menor ou conhece alguém que já foi? Sim, eu já fui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá. Então, eu cumprimento agora Carol Lagamba, modelo internacional. Bom dia, Carol. Muito bom estar com você aqui hoje. Bom dia, Etel. O prazer é todo meu estar aqui com você de novo na bancada. Bom dia a você de casa e bom dia, colegas de bancada. Bom Carol, dia. a mesma pergunta para você. Você já foi vítima de alguma situação de violência envolvendo menor ou sabe de alguma? Já quase, não chegou a se concretizar, mas já fui sim, já teve tentativa. Tá, a gente então vai escutar a Carol daqui a pouquinho e eu te apresento também a Érica Vaz, agente social, que participa conosco hoje. Bom dia, Érica. Bom dia, Etel. Bom dia a todos e todas. Bom É um dia. prazer estar aqui mais uma vez neste programa. Érica, esse é um assunto que você domina, que a gente vai falar hoje, né? Menores infratores, né, envolvidos com crime. A gente vai trazer aqui informações do relatório que foi realizado pela Vara de Infância e Juventude. Eu quero te perguntar, você conhece muitos casos envolvendo menores infratores? Conheço muitos casos. Esse é o meu trabalho. Nós acolhemos crianças, adolescentes e adultos que normalmente atingem esse grau de infração devido ao uso abusivo e venda de drogas, que é o maior índice de recorrente, né, do acesso que a criança tem, o adolescente tem à droga e ele vai fazer a infração devido a álcool e outras drogas. É isso. A Érica, agente social, trouxe aqui pra gente um dos dados sobre os quais a gente fala daqui a pouquinho no programa, o número de menores envolvidos com o tráfico de drogas, o que deixa a gente muito triste, situações de violência, roubo, assassinato e outras que nós queremos ajudar a sociedade a refletir hoje sobre medidas para sair disso e sobre qual é o quadro que nós vivemos. Daqui a pouquinho, o perfil dos menores infratores em Belo Horizonte. Agora, veja só o que eles dizem. Ninguém tava no bagulho, sossegado, só roubei o cara mesmo, saí voado, mas o B.O. é só meu mesmo, os caras aí nem tem nada a ver não. Eu queimei os ônibus lá na São Gonçalo e vou continuar queimando. Mas vocês vão continuar? Não vai continuar não, mas se tiver que botar fogo no mais barra, não vai botar também. Só sabe fazer isso hoje em dia, pegar e matar os outros, por isso não vai parar de queimar uns mesmo, que eles matam os outros, não dá nada pra eles, pra nós também não vai dar nada não. Não vai sair, vai queimar e é mais ainda, mais uns 5 hoje mais tarde. Olá, bom dia para você que está chegando agora. Esse é o TV Verdade, eu sou a repórter Etel Corrêa. Hoje com vocês aqui agora, 7 horas da manhã. E a gente continua discutindo o assunto que chama a atenção de toda a sociedade.
o número de infrações e de crimes, que são chamados infrações análogas a crimes, no caso de adolescentes, esse número aumentou, de acordo com um relatório que foi realizado no ano de 2016, no ano de 2017, pela Vara de Infância e Juventude de Belo Horizonte. Eu estive com a juíza, a doutora Valéria Rodrigues, e a gente levantou alguns dados que você acompanha agora. Roda. Eles debocham. Ligar de quê? Não tem nada a perder, não tem nem passarinho para dar água. Menores infratores protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que não temem a justiça. E vai saber, irmão, vai saber se eu vou sair, irmão. Eu tenho altos B.O. no bagulho, irmão. O relatório estatístico feito pela Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte revela que no ano passado, 8.247 menores foram levados ao CIA. Desses, 4.854 como autores, 835 por mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça e 2.558 tiveram uma reentrada, ou seja, foram reincidentes em ações que os levaram de volta ao Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Preso por quê? 5-7 também. Assalto à mão armada. É, Mas por que você resolveu roubar de novo? e isso que eu não sei explicar. O que sua mãe e seu pai falam disso? Mas não acho isso bom não, vai fazer o quê? Eles são trabalhadores? São. Por que você não aprendeu a trabalhar com eles? Ah, não sei explicar isso também não. É triste, né? E aí você me pergunta por que é que eu faço justamente esse questionamento aos adolescentes. É porque me preocupa essa reincidência dos nossos adolescentes, dos nossos jovens no mundo do crime, uma coisa que eu acompanho diariamente na minha vida, principalmente como repórter policial, e me choca ouvir crianças e adolescentes dizendo que vão voltar a fazer aquilo que estão fazendo errado. E para a gente refletir sobre isso, começar a nossa reflexão, eu vou perguntar para a doutora Érica Vaz, que é agente social, por que é que os adolescentes reincidem no crime? Na verdade, eles não têm consciência. São crianças ainda, adolescentes. Eles não sabem nem falar. Eu já atendi casos de um garotinho de 4 para 5 anos que ele me ameaçou, né, de me matar e ele não conseguia nem pronunciar as palavras. É o que ele vê, é o que ele aprende, é o que é fácil. Porque nós estamos num país que não nos dá muita oportunidade nem de estudo e nem de trabalho. E o tráfico é muito sedutor e oferece dinheiro muito fácil. E essa dificuldade que às vezes ele encontra dentro de casa, ele encontra essa facilidade fora de casa, ali na comunidade em que ele está. E a cada dia é mais fácil a criança e o adolescente entrarem nesse meio por sedução do tráfico. É isso também para você, cidadão Éder? É essa falta de oportunidade, essa atratividade e o menor não sabe o que está fazendo? Não, não é não. Definitivamente não é. Eu até anotei, para poder citar, entre aspas, a frase da doutora Érica. Ela fala que um Estado que não nos dá oportunidade de estudar e trabalhar. Ela falou de estudo e trabalho. Essa eu ouso discordar, embora respeitando demais que a doutora Érica é uma autoridade no assunto, mas eu ouso discordar porque as escolas estão aí. As escolas estão aí. E o que esses meninos estão fazendo dentro da escola? Estão depredando a escola durante a semana, desrespeitando, humilhando, ameaçando e batendo nos professores durante a semana. No final de semana, eles voltam lá para roubar os computadores, roubar a merenda e pegam esses computadores e trocam em drogas e trocam em armas. As escolas estão aí, tem vaga para todo mundo, mas eles não utilizam. As vagas de emprego que são oferecidas, e aí, Etel, eu quero fazer uma distinção muito grande. Antigamente, nós começamos a trabalhar, nós já éramos trabalhadores. Hoje, assim como o crime para o Estatuto Menor é a situação análoga ao crime de estupro, análoga ao crime de roubo, análoga ao só trocaram o nome. Trocou o emprego para a condição de menor aprendiz, aprendizado. Então as pessoas confundem o que o Estatuto proíbe e os vagabundos pegam carona e vão nessa. O que o Estatuto proíbe
é colocar o menor em situação de risco. Por exemplo, para vender bebida alcoólica, para trabalhar em posto de gasolina. Mas ela falou aí, com perigo. a doutora Érica falou aí de menino de 5 anos. Você acha que uma criança de 5 anos tem esse discernimento já também? Não, aí é a segunda parte da minha fala. O que acontece? Hoje em dia, o Estado não está nem aí para o lado social, social das comunidades, dos bairros, de qualquer lugar, do Brasil inteiro. E isso eu estou falando, no caso de Belo Horizonte, eu estou falando de qualquer aglomerado desse, aliás, favelas. Eles falam aglomerado para poder, né? Politicamente correto. É favela e Altas Mangabeiras, ou bairro de Lourdes, por exemplo. O Estado está nem aí para nada. Aparece de vez em quando solicitado. Então nós temos que entender o seguinte: a partir do momento que o menino vê que ele pode ter um tênis de R$1.000 sem trabalhar, basta ele subtrair de quem está do lado dele. Ele aprende. Ele pega e vai e faz. Por quê? Porque no círculo de amizade dele, quem tem um tênis caro, quem usa uma camisa de marca, quem agora está até perfume, né? Estão roubando perfume. Quem usa um perfume caro, essas pessoas são reconhecidas como autoridades lá. Inclusive, vão para o crime, por quê? Porque o criminoso tem armas poderosas, armas que matam, que destroem, então vão nessa. Vamos ouvir então aqui a Amanda, que a Amanda tá doidinha para falar, eu tô te ouvindo falar aqui, Amanda. Então, vamos pegar o seu lado mulher aí, não sei se lado mãe, você é mãe? Você é mãe, Amanda? Fala pra gente, você como mãe, você acha que a criança ela vai seguir esse exemplo que ela vê na rua, é o exemplo que ela vê dentro de casa? O que leva essa criança a, pegando o exemplo aqui, né, mais uma vez, da Érica Vaz, a começar tão cedo no crime? Então, é o exemplo mesmo dentro de casa. Eu como mãe, eu percebo, como mãe, comecei a trabalhar muito cedo, doutora, desde os meus 17 anos que eu trabalho. E os meus pais, em casa, são 6 filhos. Então, os meus pais, eles sempre foram muito rigorosos. E eu acredito, a leitura que eu faço hoje é que o exemplo, ele está dentro de casa. Eu acho que os pais que trabalham o dia todo, deixam os filhos à mercê, a tendência é ele ir para esse lado, para o submundo, o que é mais fácil, o que é, né, o que vai trazer a subtração, o roubo, o tráfico de drogas. Eu acho que nós pais devemos ter rigor, limites para os nossos filhos, porque hoje as crianças não têm limite. Mas se a mãe sair para trabalhar e o pai sair também, Amanda, como é que faz? Então vamos colocar, o governo hoje oferece as UMEIs, eu sei que é difícil, vaga também, vamos conversar com nossos filhos, dar limite para os nossos filhos, deixá-lo em escolas públicas. Eu sei que a nossa escola não é lá grandes coisas, mas existe as UMEIs que tem uma grande valia, que eu vejo hoje, elas sendo até referências. Então, creches que você pode colocar o seu filho, que ajudam a pessoa com baixo, ou estão desempregadas, ou não têm salário compatível. Então, eu acredito que a responsabilidade é da família desse menor estar aí roubando e atacando a gente. E aí vai um parênteses, né, o Etel? Tá. Carola, deixa eu ouvir Só para não perder esse papo, vamos lá, curtinho. Vamos lá. O que acontece? Giovana... Ó, que delícia, que prazer! Giovana Bumor, um grande abraço. Um beijo, linda! O que acontece? A Amanda falou que o pai precisa deixar o filho na escola para trabalhar. Então, vem aí uma pergunta, pode até parecer que eu sou muito cruel, mas você que quer colocar um filho no mundo, você tem condição de fazê-lo? Você tem condição de trazer esse menino ao mundo e dar segurança na criação dele? Você pode criá-lo? Você pode dar amor, carinho, afetividade, estar ao lado dele? Você pode ser pai e mãe? Pense nisso antes de ter filhos. É uma discussão bastante profunda essa, né? Porque hoje o nível de natalidade está muito grande, inclusive entre os jovens, entre adolescentes. Irresponsável, né? Mas eu tô vendo a Carol ali, olhando assim, com aquele olhinho aflito de quem quer falar. Carol, a escola é a saída, o Estado tem escola para oferecer, o município tem escola para oferecer para tirar esses meninos aí da criminalidade? Eu acho, assim, com certeza o caminho é a educação, dentro de casa e nas escolas. Mas eu acho, Etel, que o principal problema
é que a partir do momento que essas crianças, elas cometem um crime, se aquilo ali não for punido, se aquilo não for castigado, elas vão voltar a fazer. Sim. Então, assim, conduta permitida é conduta repetida. Ui, desculpa. Volta a fita. Voltando a fita. Vamos lá. Se ela foi repetida, ela vai ser permitida fazer isso novamente. Sim. Então, o que eu acho que está faltando realmente é uma atenção na punição após que isso aconteça, porque não tem como a gente pedir para um pai e a mãe deixar de trabalhar o dia inteiro para colocar comida dentro de casa. Mas se a criança cometeu um crime, se a criança cometeu uma infração, se a criança está cometendo erros dentro ou fora da escola, aquilo ali, de alguma forma, tem que ser punido através de, não sei, não sou a especialista nesse tema, mas, por exemplo, então vamos fazer, então, igual essa Zumei, com certeza já ouvi falar, vamos fazer com que isso funcione de maneira mais forte, mais corrente. Então, deixa eu pegar o gancho. O gancho aqui, então, é a reincidência. A própria Carol acabou de falar pra gente que a conduta permitida, a conduta repetida. Né? E se ela for errada, ainda tomara que seja repetida a conduta boa, né? Então, eu ouvi a juíza, doutora Valéria Rodrigues, a quem eu respeito muitíssimo, e ela fala exatamente sobre isso. Agora, ela diz que não é apenas falta de pai e mãe que leva à reincidência, não. Eu quero ouvir a doutora Valéria. Roda pra mim, por favor. A reincidência existe porque na vida é feito de escolhas. O importante que o sistema de justiça faz é oferecer alternativas de mudança. Mas nós lidamos com seres humanos e o caráter fica de cada um. Às vezes tem uns que não querem mudar, querem continuar na prática de ato infracional. Mas o importante nisso tudo é, esse índice é elevado de reincidência? Ao meu ver, não. É um índice baixo. Não chega a nem 30% aqui em Belo Horizonte de reincidência, se comparado com o adulto, que é de 70% o retorno. Então, o importante não é a reincidência. Reincidência nós vamos ter porque o problema da criminalidade ela não é social, é psicossocial. Isso vai muito também do comportamento, do temperamento do indivíduo. Para mim, reincidência é sim preocupante. Para mim, se for reincidente 1, 2 ou 3, para mim o número é alto. Mas quem é especialista aqui no caso é a Érica Vaz. Eu quero ver a Érica Vaz. Você viu que a juíza falou que é problema também de falta de caráter, né? Na verdade, quando você tem uma criança ou adolescente, eles passam por um sistema que ele é socioeducativo. Antes dele entrar para a idade maior, que é 18 anos, ele ainda vai ter uma chance de poder se restabelecer. Ele vai ser trabalhado na educação, no socioeducativo, no esporte, no lazer e até mesmo na conduta. Mas, realmente, alguns fogem o caráter. Não tem como. Isso é humano, isso é de todos nós e até mesmo essa é hereditário, porque quando a gente diz aqui de criança e de adolescente, a gente colocar numa situação que a maioria está vivendo numa comunidade carente que realmente não tem oportunidade. Quando aí o cidadão Éder colocou das escolas, eu gostaria de fazer um parênteses, porque existe uma pedra no caminho e essa pedra no caminho se chama tráfico. E essa pedra ele vai vender e dessa pedra ele vai trabalhar e vai ter um dinheiro fácil. Então esse trajeto, todo um contexto social que envolve essa criança e esse adolescente, realmente ele não tem consciência. Aqueles que querem sair e eles querem mesmo, eles conseguem, mas uns não querem. E a pedra no caminho, que pode ser a pedra bruta do crack, que pode ser a maconha, que pode ser a cocaína, que pode ser a busca pelo poder e pela melhora da autoestima. Né? Poder, porque a pessoa quer crescer, né? Infelizmente, agora nós estamos falando de aglomerado, de vila, onde na maioria das vezes começa, né? Sim. Agora tem as pessoas, também tem o adolescente, o jovem, que não é de aglomerado e que acaba se envolvendo nessa vertente aí, né? Eu vou trazer um dado para vocês aqui, que ano passado, uma média de 22 menores foi levada por dia ao CIA, gente. Por dia, você imagina, são 30 dias no mês, 22 por dia. E só para a gente trazer aqui essa história da vertente do tráfico, o cidadão, o estudo da Vara de Execuções, da Vara de Infância e Juventude aponta que a maior parte dos registros foi por tráfico, 1.710. Em seguida vem o roubo, 852 ocorrências, né? O uso de drogas
e o registro de furto, né, que é menor aí potencial ofensivo, como se diz, né, porque o furto não se utiliza aí de armas, né? Mas quer dizer, é um dado que preocupa, né? Muito. É um dado preocupante, alarmante. Se nós estamos falando em 22 por dia, 30 dias, nós estamos falando em torno de 660, 700 crianças. É muito. Né? É muita coisa. É muita coisa. Se nós levarmos isso a um ano, são 8.400. Você quase foi em cima, que no ano passado foram 8.247. É um número assim, a gente faz a redonda. Exatamente. Então, o que nós temos que pensar nisso, Etel? Em primeiro lugar, esse negócio de falar que tem uma pedra no caminho, que tem uma chance no caminho, aí entramos no que a doutora Valéria falou. A escolha, o caráter. Aí precisamos fazer um grifo nisso. Por quê? Porque a partir do momento que o menino não conhece, por exemplo, a vida, e isso é função dos pais fazê-lo, existe uma regra na física que diz assim, tudo aquilo que custa esquentar, custa esfriar. Aquilo que esquenta rápido, esfria rápido. Ou seja, o menino precisa aprender que se o dinheiro vem rápido, ele vai rápido. E principalmente, menino, você que está querendo mexer com o tráfico, viver nessa vida, pense da seguinte forma. Hoje em dia, o tráfico já está profissionalizado. Sim. Se o menino quer entrar nisso e ele quer lá fazer a boca dele lá, quer criar a boca, ele acha bonito, né, seu traficante? Armas, guerras, aquelas coisas, acha bonito. Você vai começar no tráfico. Então você vai lá e montou sua boca. Você comprou um tanto de droga e vai revender já na sua boca. Sabe o que vai te acontecer? Em primeiro lugar, você vai causar inveja de um monte de gente que está te cercando e vai querer tomar o que você tem. Isso, você já conseguiu aí um monte de pequenos inimigos. Agora, se lá na frente você não conseguir pagar essa droga que você comprou para revender, você será morto. Eles vão te matar para cobrar a dívida. E se você for bem-sucedido, a boca maior virá para tomar a sua boca e você vai morrer, vai sucumbir, porque eles vão acabar com você para tomar sua boca. Ou seja, o seu caminho é curto. A sua grandeza, a sua imposição é rápida. Observe, me mostre um menino da sua idade que tenha chegado lá na frente, ou alguém que você conheça, algum traficante com uma idade maior. E a maior autoridade sobre isso, que é a juíza, fala também sobre a inserção do adolescente no tráfico de drogas. A fala dela realmente deixou a comunidade de jornalistas que estava na coletiva em que ela deu, deixou a gente até assustado, porque a própria juíza percebe que sem trabalho, e coloca muito claramente, o primeiro a trazer o jovem para si é o tráfico de drogas. E veja só o que ela fala. Eu acho que a legislação trabalhista, no que regulamenta a entrada do adolescente no mercado de trabalho, ela tem que ser mudada, ela está rigorosa, ela tem que ser adequada à população da zona urbana, diferente da população da zona rural. Nós temos que distinguir o que é trabalho, de exploração de trabalho infantil. Eu sou radicalmente contra a exploração do trabalho infantil. Tá? Mas nós temos que entender que nossos jovens, principalmente da área urbana, a partir dos 15, 16 anos, eles demandam emprego. Só que a legislação é rigorosa, tudo é considerado insalubre. Então eles vão para onde? Eles vão trabalhar para o tráfico de drogas, que é a única empresa que dá emprego para esses adolescentes. Porque um adolescente, quando acaba a Bolsa Família, a Bolsa Escola, a mãe olha para ele e fala assim, meu filho, na sua idade eu já trabalhava. Porque ele deixou de ser aquela fonte de renda dentro de casa e ele é obrigado a gerar dinheiro para aquela casa. Todo dia é cobrado esse adolescente, eu quero que você vá trabalhar porque você tem que botar dinheiro em casa. E esse adolescente só consegue arrumar emprego no tráfico. Olha, a
fala dela me arrepiou e me arrepia ainda, gente. Me arrepiou e me arrepia. Eu quero ouvir de você, Carol. Você que não conhece essa realidade bruta aí da favela, eu sei, né? Mas que trabalha, né? Conhece o mundo, conhece meninas aí, adolescentes que sonham em ser modelo, poderiam ter o sonho de ser traficantes, mas sonham em ser modelos, né? Então, diga pra gente, como é que você vê essa fala da juíza e você começou a trabalhar cedo, Carol? Eu comecei a trabalhar, sim, cedo, eu tinha 16 anos, né? Cedo. Não vou falar que eram todos os dias, porque eram eventos, era distribuindo panfleto no sinal, esse tipo de coisa. E não era trabalho escravo, não, né? Não, de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. E eu queria até falar, Etel, eu conheci, numa empresa que eu trabalhei, uma mocinha que ela era muito nova, e ela trabalhava, ela que se sustentava. Ela, tipo assim, a mãe era uma bêbada, doida, que abandonou ela muito cedo. Então, para ela poder trabalhar como menor aprendiz, ela me contou que ela falsificou a assinatura da mãe. Para conseguir trabalhar, para conseguir comer. Então, assim, olha só a questão do caráter falando aí. Eu mesmo tenho muitas alunas que são menores aprendiz, inclusive uma vai até começar esse fim de semana comigo, ela é menor aprendiz e a gente estava encaixando os horários dela justamente, que ela falou assim, olha, Carol, eu trabalho, eu estudo porque eu sou menor aprendiz, mas dá para eu encontrar com você tal e tal hora. Então, tipo assim, é uma menina que, olha só, ela tá seguindo atrás do sonho dela de ser modelo, mas com os pés no chão trabalhando e também estudando. São as escolhas, né? São as escolhas, exatamente. E assim, eu tenho um exemplo dentro de casa, e eu já falei isso aqui várias vezes, que é a minha mãe. Minha mãe trabalha desde que ela se entende por gente. Minha mãe já morou na rua, minha mãe já passou fome. Então, assim, a única coisa que ela sabe fazer muito bem, realmente, é trabalhar. Então, ela ensinou isso pra gente. Por mais que eu tenha uma sorte enorme de ter uma família que me ajuda, eu realmente não tive a necessidade de trabalhar, mas eu me espelhei nela. Eu quis trabalhar, eu quis saber o que é ter o valor do meu dinheiro, saber a hora que eu posso gastar e o que eu não posso gastar, eu tive essa educação. Amanda, pode trabalhar, então, você também acha que deve começar a trabalhar cedo, é uma saída para isso aí? Como é que você vê a fala da juíza? Não sei se seria uma saída, porque daí a gente vai passar em várias vertentes. Mas poderia ser uma opção, sim. Eu comecei a trabalhar muito cedo e a responsabilidade vem muito cedo. O meu exemplo veio dentro de casa, o exemplo da Carol veio dentro de casa. Então, eu ainda continuo batendo na tecla que a educação, o exemplo dentro de casa é a melhor forma. Agora, tem uma outra vertente que eu quero trazer aqui, que eu vejo esses menores. Quando a gente fala menor, 4 anos, tudo bem, né? Eu acho que tem eu acho que a gente consegue ainda reverter esse processo, né, doutora? Me corrija se eu estiver errada. Sim. Agora, quando a gente fala 16 anos, 17 anos, que era para estar trabalhando, aí fica aí na mão da marginalidade. Alguns são maiores que a gente, né? Maior que a gente. Aí eu pergunto, e a redução da maioridade penal? Será que poderia melhorar alguma coisa? Eles podem votar, eles podem roubar, eles podem fazer um monte de coisa, mas eles não podem ser presos, porque são menores de idade. Então, eu vou lançar essa dúvida aqui para a doutora me responder o ponto de vista. Eles são aí apreendidos e eles têm, inclusive, restrição de liberdade em alguns casos, né? Eles não vão para o sistema prisional normal. E o que se questiona muitas vezes é a impunidade, né? Mas quando você coloca, não são presos, de repente dá aquela coisa, né? Não é não existe então vamos punição, colocar que ele não responde como maior. Não responde. Tá? Ele não responde como maior. Mas ele responde como maior em várias situações na vida dele. Mas a juíza trouxe, doutora Érica, a questão da falta de emprego, né? Então, essa falta de emprego, e ela coloca ali que o mercado teria que ter uma forma de receber esse menor, não apenas os casos de menor aprendiz, né? Como que a senhora vê isso? Na verdade, é colocado o emprego para eles, se for menor, com muitas restrições. É visto como trabalho escravo. Ah, vai lavar carro, é de menor, ela é trabalho escravo. Então, é colocado muito assim, entre parênteses, como um coitadinho que não pode fazer. Infelizmente, essa questão de direitos humanos em excesso, isso prejudica. Não tem como. Agora, eu gostaria de ressaltar que quando você coloca sobre a questão... Mas aí você, eu não entendi, não clareou bem se você concorda com o que os direitos humanos fala, é trabalho escravo, não é? Você acha que deveria mudar essa legislação? Eu concordo com a doutora Valéria, eu concordo que tem que mudar essa legislação, por quê?
Porque a oportunidade ela vai vir a partir do momento que ele der aquele primeiro passo. E tem certas coisas, igual a gente já teve caso de estar ajudando a descascar batata. E não pode. E não podia. Como assim, né? Assim, esses excessos, esses exageros que não pode fazer nada, ele está na flor da idade. Ele tem energia, ele vai gastar a energia dele com o quê? Né? Então, os excessos não pode. Eu acho assim, o trabalho escravo mesmo, olha, vai trabalhar lá pesado, vai ganhar quase que nada, isso não. Né? Ninguém concorda com isso. Mas assim, não pode fazer nada, eu realmente concordo com a doutora Vanessa. Mas sabe uma coisa, Théo, que me veio na cabeça aqui, enquanto a doutora Érica dizia, tem determinadas coisas, sabe, eu gosto muito de um edágio que fala assim, mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. Vocês viram que eles falaram? Um edágio? Como é assim mesmo? Um provérbio. Meu Deus do céu, Isso é fala da minha popular, época. cidadão, fala popular. Atenção, Belo Horizonte. Atenção, Minas Gerais. Cidadão Éder tá arrasando no português hoje. Ele vai explicar pra gente como é que é edágio, dito popular. É um dito popular. Tá bom, cidadão, então prossegue. Então tá. Então, é o seguinte, o dito popular fala assim, mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. Imaginem as senhoras telespectadoras, os telespectadores, todo mundo nesse momento, se eu pego um menino e coloco ele para pintar uma parede, sem corda, sem equipamento de proteção, no 20º andar de um prédio. Todo mundo vai me chamar de louco, eu vou para cadeia, eu vou ser notícia no mundo todo, porque coloquei em risco a vida de um menino. Mas os meninos de 10, 12 anos estão escalando prédios para picharem. É porque se você fizer isso até eu vou falar que você é louco. Você não coloca nem adulto para pichar prédio sem mas os meninos vão lá, segurança. Os meninos vão lá, trepam no prédio lá, emporcalham tudo, crime contra o patrimônio e fica por isso mesmo. Então, capacidade eles têm. O que não tem é limite. O que eles não têm é compromisso com a sociedade. O que eles não têm é boa vontade com a sociedade. Porque quando é da conveniência deles, eles vão lá e fazem. Mas a juíza falou que estão cerceando o direito deles trabalharem. Sim, mas acontece o seguinte. Outro exemplo. Eu, quando estava trabalhando num órgão do Estado, eu recebi para trabalhar comigo um menino que tinha apenas 3 dedos na frente da mão, não ou era seja, o Lula. 4. Não era o Lula que o Lula tinha. Não. Esse já veio com 3 dedos, né? Já veio assim, é congênito. O menino franzino, que se olhava para ele, se fizesse assim, esse menino ia quebrar no meio. O menino muito pequenininho, falava fino, e esse menino veio e falou assim, eu tô aqui para trabalhar com o senhor. Ele estava quase na rua. A ideia do pessoal era botar esse menino na rua, que ele, aspas, não prestava para trabalhar lá. Eu quero esse menino para trabalhar comigo. Veio, trabalhou comigo dos 16 a fazer os 18 anos. Aí ele trabalhava na Asprom e esse menino, então, quando faz 18 anos, ele tem que se desligar da Asprom. Existe um outro ramo que ele é aproveitado. Acho que é o jovem aprendiz. Né? Isso, exatamente, o jovem aprendiz, quando ele é aproveitado. Mas esse menino virou para mim e falou assim, Éder, eu sei que você trabalha com uma pessoa, que é o Ricardo Carlini, que está ligado à multa. À luta. E eu quero me envolver nessa luta. Eu quero ser lutador de MMA. Olha, que bacana. Na hora eu fiquei com medo. Foi um menino assim, franzino, sem um dedo e tal. Deficiência. Exatamente. Trouxe o Carlini, né, através da federação. Hoje, simplificando a conversa, hoje, esse menino é campeão e perdeu uma única luta na vida dele. Deninho 3D, o Denis Araújo. Deninho 3D, temos imagens do Deninho 3D, ou produção? Temos não? Temos não, é difícil de recuperar aí, não temos imagem do Deninho 3D. Mas de repente alguma coisa até acontece, né? Aí vem a imagem do Deninho. Então eu estou dizendo o seguinte, isso é um exemplo. Eu tenho outro exemplo, trabalhava comigo a Fabrícia. A Fabrícia veio, outra menina franzina com muita dificuldade, trabalhou, chegou aos 18 anos, ela falou, quero que me aproveite. Aí eu falo assim, mas não tem jeito. O que tem aí para mim? Alguém falou assim, só tem cargo de faxineira. Topo. Virou faxineira. Ela fazia limpeza de um corredor inteiro, sozinha, uma menina pequenininha. Fabrícia continuou, virou mensageira. Fabrícia continuou, perdeu o cargo dentro do serviço público, ela virou carteira.
E hoje, simplificando a prosa, Fabrícia está muito bem casada com seu apartamento e é advogada. Passou na prova da OAB da primeira vez e muito bem. A Fabrícia morava na região pobre de Venda Nova e hoje a Fabrícia tem a família dela. Ou seja, o trabalho dela, o esforço dela foi reconhecido. Ela poderia muito bem fazer como a grande maioria e dizer assim, eu não tive oportunidade, não tem emprego, assim, que é o que tem entrado pro vitimismo, né? Exatamente. Hoje, doutora Fabrícia, as minhas homenagens, colega. Então, produção, vamos bater com uma salva de palmas para esses bons exemplos aí, né? Porque a gente aqui também dá bons exemplos, né? Traz boas histórias, porque a gente... Isso, salva de palmas. Obrigada aos bons exemplos que o cidadão Éder trouxe aqui, porque agora nós vamos ter que mostrar para vocês alguns maus exemplos, porque se tem esses meninos que conseguem, e o caráter, como foi colocado aqui, é que faz a diferença muitas vezes, né? E essas pessoas conseguem sobressair do meio em que estão, infelizmente, alguns são frutos de um meio negativo e acabam multiplicando isso. Veja só o que estes jovens dizem depois de presos. Roda para mim, por favor. Assalto. Há quanto tempo? 7 meses. Pretende passar mais quanto tempo? Oxe, quanto quiser. Tanto 3 anos, tanto faz. Foi teu artigo? Tudo. Foi teu artigo assalto? Foi. Só assalto? Foi, só assalto. E você tem quantos anos? 16. Entrou por quê? Homicídio e tráfico. E você acha bonito, você fala isso como se fosse uma coisa simples. O que aconteceu? Não, porque o bagulho é doido e os menores é louco, moço. O sistema é louco, é doido. É, o menor é louco. Quando vocês forem colocados em liberdade, você pretende estudar, trabalhar, fazer alguma coisa da vida? Hoje pretendo, né? Só Deus sabe. Deus sabe ou você que sabe? Eu e Deus, né, velho? Não sei. Você pretende mudar essa sua carreira ou não? Continua. Pretendo não, que o cara só apanha. Só quer ser bandido, continuar sendo bandido. É, só criar. Você também tem o mesmo pensamento dele? É, do mesmo jeito, mano. Sua família se orgulha disso, no qual você está vivendo agora? Hoje eu sei, né, mano? Só sei que o cara. Você quer mudar de vida? Eu sei, só sei que o cara, pois o cara. Você está arrependido do que fez? Oxe, arrependido não. Pois é, triste. A Amanda disse aqui a palavra, a expressão que todos nós estamos tendo aqui, né? A impressão que todos nós estamos tendo aqui, que é de tristeza mesmo, né? Agora, autoridade ao meu lado aqui, Érica Vaz. Érica, e aí a gente vê esses menores aí, 16 anos, parece que tem 21, 22, né? Pelo tamanho dele. O outro um pouco menor, mas eles repetem. Vou continuar fazendo. Você acha que isso é pelo efeito da droga? A gente vê que eles estão visivelmente alterados ali. O que você pode falar pra gente sobre isso? Ali é um efeito, sim. Normalmente, a gente lida com drogas que elas são psicoativas. O estado normal da pessoa, ela não vai existir. Quando eles são jovens, eles têm uma energia muito grande e quando usam a droga em favor do roubo, do assalto, do tráfico, isso é com muito mais intensidade. E essas pessoas, eles vêm de famílias desordenadas, também de ambientes muito violentos e ali é claro que você vê que eles não sabem de nada, não têm consciência do que falam. Não tem a menor consciência de vida, não tem, quando eu digo a palavra consciência, ela é tomar para si qualquer posicionamento diante da vida. Então, o que ele recebeu ali, o que ele recebeu de oferta, ele vai, deixa a vida me levar. Mas ele ali já entra naquela categoria que a Amanda falou. Já são menores que já têm um nível de consciência, né, doutora? Já não estão naquela coisa. Tudo bem que estão envolvidos com a droga, né? Sim, mas não tem já muita, tiveram o momento de escolha, não? Eles não têm muita consciência, não. Realmente não tem. E na hora que... O que acontece? Eu quero aqui parabenizar o trabalho do socioeducativo, que é bom. Muito bom. Aos profissionais que estão na ponta do socioeducativo, os meus parabéns. Porque, igual a doutora Valéria falou, muitos são recuperados no socioeducativo. Agora, na hora que fizer 18 anos, aí ele vai saber o que é estar numa cadeia. E ali a reincidência sobe de 70% a 90%, porque não existe socioeducativo, mas não. Acabou. Ele vai para uma jaula, onde muitas vezes nós já vimos aqui nesse programa. Quer dizer que aí, Carol, ele vai para a jaula e perde a noção e piora a situação dele de acordo com o que a agente social está falando. Você também pensa assim? Com certeza. Eu acho assim, uma coisa que eu prestei atenção falando do trabalho socioeducativo dos profissionais. Como que
a gente pensa que às vezes o sistema ele é falho em vários aspectos, mas como a gente pensa que um profissional pode mudar a vida de tantos, né? Sim. E a gente deixa de prestigiar esse tipo de profissional. Sim. E quando você falou com tanto amor, que eu senti uma inveja boa de prestar atenção nesses mínimos detalhes. E a gente prestar atenção realmente que quando eles vão para esse sistema prisional, para essa jaula, como falou, já não vai ter ninguém ali para educar, já não vai ter segundas oportunidades, já não vai ter ninguém para estender a mão para você, né? Então, isso é assustador. Foram palavras que me marcaram agora. Opção. Ele fez essa opção. Eu posso falar mais? Eu posso falar mais. Tipo assim, o problema para mim não é só de comunidades, não. Porque eu vejo de gente de famílias muito boas, de famílias bem estruturadas, que tem essa falha de caráter, sim, e que querem as coisas muito fáceis. Vou colocar um exemplo. Eu sei que é uma coisa muito pequenininha em vista desses crimes, mas eu recebo várias mensagens de meninas assim, que chegam pra mim, mandam um inbox. Olá, Gamba, eu queria fazer isso aí que você faz. Eu falei assim, meu Deus do céu. Não, me conta, mas como é que faz? Eu falei, gente, elas esquecem que eu, tipo assim, eu estudei, eu fui pra faculdade, eu fui pra fora, eu estudei outros idiomas e tudo eu correndo atrás. Pra eu aprender inglês, gente, eu dei aula de espanhol pra conseguir pagar minhas aulas de inglês. Você aprendeu espanhol na escola, né? Eu aprendi espanhol. Eu tive a sorte de morar na Espanha, então pelo menos isso, né? É como se você passasse na frente do comércio e roubasse. Assim, mas pra eu poder dar aula de espanhol, eu tive que sentar e estudar e me apresentar pra Universidade de Salamanca, fazer a prova aqui para poder dar aula, ter o diploma C2, porque senão você não pode dar. E deixou de ficar muito tempo brincando no WhatsApp, na internet. Inclusive, você colocou um desabafo sobre isso no seu Facebook, que eu acompanhei, né? As pessoas acham que é tudo muito fácil, é muito fácil. E assim, e falam assim, como se fosse... me fala isso. Como, por exemplo, porque vê as fotos de que eu estou aqui na televisão, eu falei, gente, vocês sabem quanto tempo que isso demorou para acontecer, o espaço que eu tive que conquistar, mostrar que eu era capaz, não é tão simples assim. Eu, tipo assim, eu não sou só o rostinho bonito do modelo em manequim, da foto feita. Eu fiz faculdade, eu leio, eu tento me informar. É tipo assim, quando eu vejo uma bancada tão bem preparada, eu fico, meu Deus, eu tenho que estudar mais para poder estar à altura também. Agora aí eu quero trazer um dado, gente. Nós temos muitos dados. E são muitos dados tristes. Eu quero trazer um outro dado agora. Coloca para mim imagens dos menores, que eu vou te contar o perfil dos menores infratores em Belo Horizonte. Esses são do Mato Grosso, mas são adolescentes. Eu quero te dizer que 86% dos jovens, dos menores infratores levados ao CIA são homens e apenas 14% são mulheres. Mas olha, 75% deles são negros ou pardos. A maior parte da população brasileira é negra ou parda. Isso quer dizer o quê? Que realmente o jovem da favela lá, o meu irmãozinho de cor, que às vezes mora num bairro até melhor, mas que é negro, ele além de ser mais visado, né, pelo policial, ele é muitas vezes mais infrator, né? E o dado diz que ele está nas favelas. O dado nos mostra que a maioria deles não estudou. 93%, aliás, 93% dos que estudaram em escolas públicas e, de acordo com o relatório, 80% dos menores apreendidos, deles, apenas 3% moram ou moraram em abrigos, mas tem um dado que não está constando aqui e que a gente entendeu como um dado muito forte, é de que a maioria dos menores infratores está fora da escola. E aí a gente trouxe aqui, ou a gente falou, mas tem escola pública, tem isso, tem aquilo, mas a maioria deles está fora da escola. Por algum motivo, deixou a escola. Ou por uma questão financeira, ou por falta de motivação, ou porque não tinha vaga. Isso são detalhes, mas a maioria está fora da escola. Quer dizer, o fato de estar desligado dessa sociedade que tenta conscientizar dos órgãos, né, e dos institutos, dos instrumentos que poderiam ajudá-la a sair daí, ele está distante disso, né? E o que me entristece muito, a maioria são irmãozinhos de cor, são negros, que a gente gostaria de estar vendo bem, como tem hoje um negro advogado, um negro jornalista, um negro jogador de futebol. A maioria, gente, está indo para cadeia, adolescente ainda. É muito triste isso, né? Posso dar uma bicada? O Brasil é negro. O Brasil é negro. É até triste ainda, porque quando você fala que está fora da escola, você estava falando de menor aprendiz.
A minha irmã trabalha numa creche que recruta as pessoas, faz todo um trabalho psicopedagogo. Uma das condições do menor aprendiz, com 15 anos, porque o meu sobrinho tem 15 anos e trabalha no Banco do Brasil como menor aprendiz, tá? Uma das condições dele trabalhar, dele ter conseguido essa condição, é estar na escola, é tirar nota boa, é estar querendo entrar para o mercado de trabalho. Então, começa desde cedo. Não é só depois de 18 anos que o menor aprendiz começa, não. Ele começa a partir dos 15 anos de idade. Então, quer dizer, não e tem esse escola, programa, não tem trabalho. Como que ele vai ter oportunidade? Vai pro roubo, vai pro homicídio. Mas O número de isso é questão homicídios, de inclusive escolha. envolvendo menores, também aumentou. Mas isso é questão de escolha, sim. Aumentou e vai aumentar mais. Cada vez mais isso não vai diminuir. Por quê? Porque não há previsão de uma punição severa sobre isso. Enquanto esses menores aí davam essa entrevista, não sei se os telespectadores observaram, mas todos eles têm a mesma forma de falar, nada para mim. É assim, esses dois casos são do Mato Grosso. A imagem ficou manchada, mas todo mundo pôde observar as logomarcas de marcas famosas. Por exemplo, essa aí é da Puma. No boné dele lá também tem. O outro estava com Adidas. Ou seja, ele está com um boné. Boné é um equipamento que a gente usa para cuidar do sol. É isso que eu agora. Não precisa disso. Não, olha lá, Adidas é agora. Todo mundo pode, sabe, não né? pode. Então, o que acontece? O boné, por exemplo, é para você se livrar do sol. Mas ele está num ambiente fechado e está com o boné. Ou seja, ele está usando esse boné para falar assim, eu sou o tal, eu sou o F. Sabe? Porque eu tenho esse boné aqui que é de marca. E aí vai. E só o segundo, Etel. Dentro dessa quantidade de gente que você falou que são pardos e negros, porque a grande maioria observe que o repórter também é pardo e negro. O militar que estava lá atrás é pardo e negro. O agente do judiciário que estava lá também é pardo e negro. Ou seja, é questão de escolha. O pardo ou negro que quer estudar pode virar até ministro-chefe do Supremo. Eu vou passar aqui para a Érica Vaz, mas eu quero primeiro as imagens do Centro Socioeducativo Andradas, onde eu estive na semana passada, onde ocorreu ali uma rebelião de menores. Érica, enquanto a produção coloca, essas são imagens do dia em que houve a rebelião, exatamente no dia 5 de abril agora, e os menores, eles foram para cima dos agentes e fizeram exatamente o que esse entrevistado, que não quis se identificar, vai contar pra gente agora. Roda pra mim, por favor. Roda pra minha fala. Eles deram o cavalo de pau, os cavalos doidos e pegaram os agentes. O que é cavalo de pau? É quando vai abrir a porta do alojamento, aí vem todo mundo de uma vez só. Mordeu, bateu o cadeado, essas questões. Alguém fugiu? Não. Inclusive, um dos que agrediu os agentes é o responsável em matar uma advogada no ônibus. E ele foi um dos que mais bateu nos agentes. Os agentes foram agredidos e vocês ouviram agora, no final dessa entrevista que eu fiz, a voz está distorcida. O meu entrevistado diz assim, um dos que liderou o movimento é aquele adolescente que foi responsável pela morte de uma mulher durante uma tentativa de assalto a um ônibus. A Érica falava com a gente sobre a questão dos centros socioeducativos. Educam mesmo? Educam sim. Na verdade, quando acontece uma gravidade desse tamanho, não é culpa do profissional. O servidor hoje não, que nós estamos falando da criança. Sim. Quando eu coloco assim, sobre o socioeducativo, se funciona? Sim. Funciona sim. Mas existem garotos extremamente violentos. Ele, na hora que ele sai do socioeducativo, ele não consegue ressocializar, ele não consegue oportunidades. Por quê? Quando você diz de negro, que é a maioria, um vira advogado, outro vira repórter, mas 75% fica à mercê, porque tem preconceito, e eles têm baixa autoestima, e eles não têm incentivo e nem motivação. Mas eu te perguntei isso porque você falou que os centros socioeducativos funcionam. Funcionam. Então, ali dentro teria que ter um emprego. Eu sei que eles têm atividades, oficinas lá, mas só oficina é suficiente. Oficina, para mim, é brincadeira, entendeu? É passatempo. Não teria que ter uma oficina profissionalizante ou emprego lá dentro. Eles não tinham que aprender a levantar cedo, lavar a roupa, passar a roupa, produzir alguma coisa? Sim, eles trabalham, eles aprendem. As oficinas, elas são de aprendizado.
Só que, como diz, é relacionado ao caráter. Tem um ou outro que eles são extremamente violentos e eu acho realmente que esses 30% que a doutora Valéria coloca é difícil porque eles vêm de um ambiente muito violento. Não tem pai, não tem mãe, vieram de abrigo, vão para abrigo e depois vão para a rua. Então, esses estão no lugar errado, então. Então, precisaria não teria que de fazer uma triagem desse pessoal? Nós precisaríamos, então, ter por escala. Como assim, existem também as áreas sociais que precisam de projetos sociais para amenizar esse impacto da violência, porque hoje as nossas crianças e nossos adolescentes estão sendo recrutados pelo tráfico. Eles estão aprendendo a trabalhar com violência e com poder. E a gente tem que saber lidar com isso e nós não somos preparados para essa violência que a gente está encontrando aqui na ponta, nós servidores. Então, o centro socioeducativo também tem que ser reestruturado. Tem. Olha, quando eu digo dos profissionais, os profissionais eles são às vezes até desamparados pelo Estado que não injeta um valor suficiente para que ele seja um órgão melhor, uma instituição melhor. De vez em quando eu falo isso aqui, já falei para deputados, vários que vieram aqui, já falei e tal. Mas entra aqui, sai aqui, nem cera tira do ouvido deles. Então fala de novo. Vamos falar o seguinte, não custa nenhum centavo, porque os deputados já estão lá para trabalhar para isso mesmo, deputados e senadores estão lá para trabalhar e pronto, não vai custar um centavo. Você coloca no Código Penal assim, no crime de quadrilha ou bando, o que é quadrilha? Aquele pessoal que se organiza para cometer crime. Bando é aquele que junta assim, vão lá fazer. No crime de quadrilha ou bando, em que houver a participação do menor, a pena do maior será multiplicada por 5. Então assina embaixo. Certo? Eu assino Aí embaixo. o que vai acontecer? O menor que hoje é uma delícia para o crime, porque você pode observar, todo menor vai ser, é tudo meu, eu sou o dono da boca, a droga é minha, fui eu que matei, fui eu que dei o tiro, fui eu que roubei. Tudo é o menor. Porque ele sabe que a pena é muito branda. Então o menor assume. Se você coloca isso, o menor passa a ser um problema seríssimo. Para o maior. Para o maior. Então ele deixa de ser desejado para ser indesejado. Show menor, então, some só daqui. por causa disso, eu vou te pedir suas considerações finais. O programa já está pegando fogo, mas eu estou caminhando para o encerramento. Considerações finais, cidadão Éder. Então eu vou dizer para você o seguinte, o Etel, eu vou dizer para todo mundo que está em casa. É muito simples fazer. Sem querer falar em política, porque o chefe não gosta que fale em política, eu não vou falar, mas esse ano é ano de eleição. Procure saber se em quem você vai votar, se ele está comprometido com causas sociais de verdade, ou se ele está comprometido com crime ou com criminosos. De onde ele veio, o que ele fez, o que ele prometeu na eleição passada. Ele cumpriu? Se ele cumpriu, você pode até votar nele. Mas se não cumpriu, não vote. E não venha falar depois assim, o que você tem para nós aí? Deputado não tem nada para você. Deputado que se compromete a te dar casa, te dar rua, te dar uniforme de time de futebol, ele é criminoso. Então, esse aí você já pode saber. Não vote neles. E olha, uma excelente semana para todos vocês. Um beijo para a Fabrícia, um grande abraço para o Denim e um beijo também para a Vera, lá da Aspron, que é a pessoa que mais me ajudava. Amanda Barros, suas considerações finais. Então, Etel, eu quero mandar um recado para os pais. Eu sei que esse tipo de assunto engloba muitas coisas, mas eu quero falar para vocês, pais, vamos dar mais atenção para os nossos filhos, dar limites. Não solta a rédea tanto assim, vamos ficar de olho. Por que ele está faltando a aula? Vamos dar mais atenção para essas reincidências não acontecerem e tentar resolver dentro de casa, antes que você vai resolver dentro da cadeia. Etel, eu quero fazer um agradecimento que essa sexta-feira, esse final de semana, teve o último dia do desfile Plus Size na UFMG. TV Verdade fez toda essa propaganda para mim. Vocês estão juntos comigo, queria fazer os agradecimentos. Foi um sucesso o evento. Foi lindo, muito parabéns. Obrigado. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de novo. E agradecer a todo mundo que foi lá. Muito obrigada. Então vamos para nossa outra modelo, o modelo internacional, Carol Lagamba, suas considerações? Gente, o que eu quero deixar, um abraço super especial para aquelas pessoas que correm atrás do sonho e vão pelo caminho certo. Tá? E não vão pelo caminho fácil, porque não existe trabalho ou sucesso pelo caminho fácil, e sim pelo trabalho com foco, com disciplina e muito árduo. E um beijo super especial para o Pablo, que nos segue nas redes sociais e sempre está ligadinho no TV Verdade. Muito obrigada. Ouvindo agora as considerações finais da Érica Vaz, da ONG Mundo Novo, seu recado final.
gostaria de mandar um abraço para a comunidade Mundo Novo Sem Drogas. E dizer a você, pai, mãe, até mesmo adolescente, criança e adulto, que nós estamos à sua disposição para te acolher em caso de problemas com álcool e outras drogas. E gostaria de agradecer por estar aqui mais uma vez e poder trazer essas informações que é tão importante para os nossos queridos mineiros. O seu atendimento lá é gratuito, as pessoas podem mandar, procurar aonde, passa pra gente, por favor? Sim. O nosso atendimento é gratuito, nós estamos situados no bairro São João Batista. É só jogar no Google, Mundo Novo Sem Drogas. Aí você nos localiza e estamos te esperando. Na terça-feira, amanhã, você compareça, eu estarei lá com vocês. Um grande abraço. Olha, eu quero agradecer a você que acompanhou o TV Verdade até agora. Esse assunto é um assunto que nos move, nos mobiliza aqui na TV Alterosa e no TV Verdade. E esse relatório que nós trouxemos aqui, alguns dados, é um relatório que está disponível na internet. Você pode entrar lá, pode pesquisar. Pesquisa principalmente o que leva o jovem a essa situação. A gente começou a reflexão aqui, mas ela continua. E o meu recado para você que está em casa, para você jovem, adolescente, criança, é: siga os bons exemplos, nunca os exemplos errados, porque o tráfico paga muito bem com cadeia de roda, com cadeira de roda, com cadeia, ou então, você já sabe, com a prisão. A gente volta amanhã. Tchau!